Como eu vou aumentar a rentabilidade do meu Airbnb para este ano? Você que empreende provavelmente deve estar pensando a mesma coisa. Onde melhorar, quais são os problemas, onde você acertou, enfim. Essas são as dores comuns de qualquer pessoa que empreende e precisa aumentar sua rentabilidade, diminuir seus custos. E é assim que funciona. Eu saí do CLT para andar com as minhas próprias pernas e eu acredito que é um caminho muito mais bem remunerado, né? Mas tem muito trabalho, né? A gente aqui não tem final de semana, mas isso é outro papo, é outra conversa. O que importa agora é como a gente melhora o nosso Airbnb. Vamos lá. Então, primeiro ponto aqui eu comecei, aqui eu sou Mano Conquista, formado pelo eu, Douglas, a gente começou lá atrás, há um ano, com Airbnb, como teste. Simplesmente como teste, a história está lá no outro canal da rede vizinha, que eu não vou me estender aqui hoje, mas a gente começou o Airbnb com a própria casa do Douglas como um teste, e logo no primeiro ano já teve um bom lucro. Mas, olhando de agora, a gente teve falhas durante essa caminhada, né? E essa ferramenta que a gente fez, né, ela ajuda a gente a entender esses erros. E entendendo esses erros, ela é importante demais porque a gente consegue pelo menos tentar resolver. E quando a gente tenta resolver, resolve um ponto pendente, a probabilidade de você ter uma melhor eficiência, melhor retorno é muito maior, né? É um negócio, o seu trabalho tem que ter uma operação perfeita, uma operação que renda lucro. Então aqui a ferramenta ela é baseada simplesmente nas mensagens trocadas com todos os hóspedes. É fato, não é achismo. Meus problemas não são os mesmos que você. A minha casa não é a mesma que a sua. Você precisa entender isso, né? Você precisa entender os seus problemas e tentar resolver no seu contexto. Então a ferramenta vai te ajudar nisso. A, ela funciona pegando todos os dados que a própria Airbnb oferece. Então ela consegue exportar os dados brutos e joga para a ferramenta. Simplesmente aqui. Aqui tem um tutorialzinho básico de como tem que ser feito. Feito isso, ela pega os dados, processa, joga uma pipeline, que eu não vou entrar no mérito aqui, que não justifica, e ela trata todos os pontos que o usuário trouxe como itens a ser melhorado, pontos de atenção, erros críticos, erros no atendimento, todo gap no processo que pode ser melhorado de certa forma, seja na casa, seja na sua atitude, seja na forma que você fala. Então, tá aqui. E esse, por exemplo, é um relatório que eu gerei com base nas nossas mensagens, né? E pensa, ó, 3.400 mensagens processadas. Você realmente acha que alguma uma pessoa consegue analisar 3.400 mensagens e dar um feedback tão assertivo? Eu acho que não. É impossível fazer esse manual, não tem como. Assim, mesmo que você pegue as ferramentas, os dados e tente fazer sozinho, a probabilidade de você chegar no resultado tão bom quanto já virou mês, né? E aqui a gente está falando de, putz, em minutos você processa um monte de dados, né? E, e não é só jogar no chat GPT e vir a resposta, é uma engenharia um prompt. Um prompt ele consegue quebrar as informações, tem uma engenharia por trás de um prompt que é muito interessante, assim, que não vou me aprofundar aqui, mas é legal quando você entende como as coisas mudam de acordo com o que quando você sabe pedir, né, o que você quer pedir. Mas enfim, vamos voltar. Aqui está um exemplo do relatório, né? A gente criou uma forma da gente pontuar como foi aquele período, para a gente ter depois uma comparação. Aqui, veja que, por exemplo, aqui eu tenho dois, a ideia é que eu tenha a comparação de tempos em tempos. Às vezes eu faço um relatório a cada 3 meses, 2 meses, para a gente criar depois um comparativo e ver se teve alguma evolução no atendimento, nas dúvidas, né? E aqui, ó, ele dá uma nota geral por pontos, então clareza nas respostas, se eu tenho ou não, qualidade do minha como anfitrião, né? O tempo de resposta, se está ok, gestão dos problemas e satisfação geral, uma nota geral, né? Agora para os tópicos que ele gera. Dúvidas frequentes antes da reserva. Então, quais são as dúvidas que os hóspedes têm antes da reserva? O nosso que é fato, sempre, 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 piscina. A piscina é aquecida? Sempre a gente recebe isso, mesmo a gente falando que não é no anúncio. Aí não, é só hidromassagem. Então, das duas, uma, ou a gente entende isso que não tem aquecedor e paciência, ou a gente vai atrás, investe na empresa, investe na casa, compra um trocador de calor e resolve esse assunto. Porque a gente já perdeu reserva com isso. Quantas reservas eu perdi com isso que já pagaria um trocador de calor?
Acho que praticamente hoje, se a gente trocar, perder 3 reservas, já pagou um trocador de calor. Então, vale a pena ou não vale? Né? Então, isso você tem que saber, você tem que colocar no papel. Padrões de reclamação. Isso aqui é importantíssimo. O que as pessoas estão reclamando quando estão hospedado com vocês? Né? Aqui, ó, por exemplo, como a gente pegou o mês de dezembro, no mês de dezembro teve muita queda de energia lá em Garatá, onde está a casa. E a pessoa reclamou demais, ficou energia praticamente quase um dia sem luz. Enfim, foi um caos. Mas a gente tentou resolver da melhor forma possível, porque tem coisas que não está fora da nossa ossada, né? Pelo menos por enquanto. Agora é outro ponto aqui, ó, o que os hóspedes mais elogiam. Aí, por exemplo, aqui, muita gente elogiou o atendimento, a estrutura, o conforto das casas, da casa, né? A estrutura, tem bastante, ó. Estamos gostando bastante da casa. Ela está bem completa. Aqui, lá é uma casa que o Douglas morava. Tem tudo. Não tá faltando nada. Cara, eu quero um espremedor de limão. Tem. Eu quero um abridor de lata tal. Tem. Tudo, tem tudo. É uma casa realmente completa. Tanto na área gourmet como na churrasqueira. Então, cara, isso aí é uma reclamação que a gente não vai ter. E aqui é uma parte importante, ó. Análise, avaliação do anfitrião. Então ele mostra como é que você foi nessas tratativas com os hóspedes, né? Aqui ele colocou o que a gente tinha como pontos fortes, um tom cordial e acolhedor, boa disposição para flexibilizar horários quando possível. Mas ele colocou como ponto de melhoria, tipo, respostas várias vezes, por exemplo, sobre check-in, né? Check-in, check-out, às vezes o cara quer estender, a gente, puta, estender vai me atrapalhar a gente dá uma resposta mais ou menos. Então tem que melhorar essa mecânica de como falar não para o usuário, ou como conseguir ele estender uma reserva. Então isso aqui é uns pontos que ele coloca. Tempo de resposta. é, Aí ele já faz uma análise de próximas ações prioritárias. Ó. Então, por exemplo, padronizar nos anúncios e nas mensagens automáticas os horários oficiais de check-in e check-out, early check-in e late check-out, incluindo condições e taxa quando houver. Aí o impacto esperado: reduz perguntas repetidas, melhora a clareza operacional e evita desligamento da expectativa, porque tem muita gente que pede, né? E a pessoa acha que é má vontade, às vezes já tem uma reserva depois, não tem como simplesmente, não, pode sair depois, né? E aqui a gente tem que deixar claro, mais explícito pelo menos no anúncio, porque aparentemente não está claro, né? Tem uma sugestão também de templates mensagem automática para você cadastrar, para resolver perguntas que normalmente vão acontecer, com base no histórico, e você aqui você vai resolvendo, vai colocando. E é isso, assim, então, é, ouvindo ou lendo, entendendo o que está aqui, você provavelmente vai melhorar o seu processo, a sua casa. Melhorando a sua casa, vai melhorar a sua rentabilidade, porque vai aumentar as reservas. Isso é fato, tá? Temos outra ferramenta ali, que é a foto vitrine, que eu mostro depois em outro vídeo, que também vai te ajudar nos seus anúncios, mas por enquanto acessa essa e testa. Só testa. Ninguém vai cobrar nada de vocês para entrar aqui e testar. Então, não perca tempo, é bobeira, não apenas testar algo gratuito, porque eu tenho certeza que vai dar um retorno. É um retorno ínfimo do lado que o quanto a gente ganha com uma unidade do Airbnb. Beleza? Se você não curtiu aí, aproveita e curte que ainda dá tempo. Beleza? Bora, falou.